Vai um café aí? Episódio de hoje: Mãe é amiga? Gente, é muito engraçado, porque toda vez que eu digo que mãe é mãe e amigo é amigo, as pessoas caem de pau em cima dizendo assim: Renata, onde já se viu tu falar isso? Mãe tem que ser amiga sim, tem que participar da vida dos filhos, tem que saber tudo que os filhos fazem, tem que conseguir orientar, tem que ser amiga das amigas e tudo mais. Gente, olha só, a gente precisa separar as funções que a gente tem dentro da vida de um filho. É óbvio que uma mãe tem que ser amiga, uma mãe tem que estar presente, uma mãe tem que ser constante, uma mãe tem que conseguir participar dos assuntos, entender o que está se passando com o filho. Quanto mais tempo a gente passa com o filho, mais a gente sabe o que está se passando com ele, mais a gente consegue conhecer como está o vínculo de amizades dele, a gente consegue entender como é que estão as relações dentro das amizades, se as relações estão saudáveis ou tóxicas, tudo isso é importante demais e a presença faz toda a diferença, porque só quando a gente está presente a gente consegue orientar. Só que a gente precisa entender que não é só isso a função materna. A gente não pode se perder na amizade, na função materna. A gente precisa entender que mesmo sendo amiga, nós precisamos manter uma fonte de direcionamento, de ensinamento e de limites com os filhos. Então vamos lá. É importante ter um bom vínculo? É. Quanto mais saudável for o vínculo, quanto mais participação nos diálogos um filho tiver com a gente, mais a gente vai conseguir orientar. Aí vocês podem me perguntar: tá, Renata, mas o que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer que nem sempre o filho vai falar o que tu quer ouvir, mas é importante tu ouvir, escutar ele para conseguir entender para onde está indo o pensamento dele. Às vezes eu vejo mães tão punitivas dizendo assim: olha só, o certo é esse, tu não pode pensar assim, tu não pode pensar assado. Cara, não tem nem espaço para ele colocar o que ele pensa. E às vezes, quando a gente permite que eles coloquem o que eles pensam, a gente na argumentação consegue fazer com que eles pensem de uma forma diferente. Ou no mínimo, a gente consegue fazer com que eles consigam se colocar no lugar do outro e entender que o que parece certo e adequado para eles não é certo e adequado no mundo. E lá na frente vai vir algum tipo de consequência. Então, o vínculo é fundamental, presença é fundamental, mas existem questões importantes na formação dos filhos. Durante a adolescência, o cérebro está em maturação e a gente precisa entender que um cérebro em maturação, ele está expandindo para tudo que é lado, gente. E a gente precisa ir moldando essa expansão para que eles consigam formar uma personalidade adequada e saudável. Então, existem duas questões importantes demais na formação dos filhos. Primeiro, a questão dos limites, ou seja, quando não se tem limite, tudo pode. Quando tudo pode, eu não me frustro. Quando eu não me frustro, eu não aprendo a lidar com frustração. Ou seja, quando um adolescente não aprende a lidar com frustração durante a adolescência e ele chega na idade adulta, ele deprime em qualquer momento que as coisas saem diferentes do que o que ele queria. Ele não consegue suportar um final de um relacionamento, ele acaba sendo tóxico ou invasivo com a outra pessoa porque ele não tolera o direito do outro de não querer ele. Ele não acha que ele tá errado quando ele é demitido de um emprego. Muitas vezes eu vejo pessoas procurando desculpas e culpa no outro, sem parar para pensar que às vezes a gente também colabora para que as coisas aconteçam e que às vezes uma frustração ela é necessária demais para que a gente consiga amadurecer. Então, é necessário demais os limites, gente, para a gente conseguir nortear, para a gente conseguir frustrar na medida certa, porque dentro de casa a gente frustra na medida certa. Lá na rua, quando eles não aprendem isso dentro de casa, lá na rua a frustração vem a galope, gente. E aí os filhos têm que conseguir dar conta de um universo que às vezes eles não tiveram aprendizado dentro de casa. Então, esse ponto é importante demais. Um segundo ponto que é importante demais é a verdade. E aí eu trago para vocês a verdade como norteadora e como alimentadora da autoestima. Toda vez que eu trato um filho com verdade, eu trato ele mostrando para ele que a gente consegue potencializar a nossa parte boa e a gente precisa trabalhar na nossa parte ruim. Por exemplo,
Quando eu olho para um filho, eu sempre dou o exemplo do futebol porque é muito próximo para mim e eu sei que muitas mães que me acompanham têm filhos atletas de alta performance. Quando a gente olha para um filho jogador de futebol, por exemplo, e aquele nosso filho não tá jogando bem, não adianta a gente chegar para ele, gente, e dizer: filho, nossa, foi um jogão, tu se superou, né? E elogiar, elogiar, elogiar. A gente precisa. Claro, a gente não vai detonar o filho, mas a gente precisa dizer a verdade, porque lá no fundo ele sabe se ele jogou bem ou não. Então, filho, olha só, nessa situação, por exemplo, a mãe precisa te dizer que hoje não foi tão bom, ok? Vamos ver o que está acontecendo. De repente tu precisa treinar um pouquinho mais, ou tu precisa fazer uma academia para ficar um pouco mais forte, ou tu precisa entender que quando o técnico te deixa no banco não é contra ti, tu vai ter que trabalhar tua frustração. Ou seja, a gente precisa falar a verdade com o filho para ajudar ele a reconhecer a verdade. A gente só consegue mediar e remediar as coisas na nossa vida quando a gente enxerga a verdade dos fatos. Aí vou dar um outro exemplo para vocês. Uma mãe chega para a filha e diz assim, uma filha sobrepeso, diz assim: filha, tu tá linda, tu não precisa fazer nada, tu já nasceu assim, tu é maravilhosa. Cara, se ela tá com sobrepeso, ela sabe que a roupa tá apertada, que as colegas às vezes riem ou falam alguma coisa. Claro que a gente tem que mostrar para os filhos que a gente tem que se sentir bem, que tem que fazer sentido pra gente, que a gente não tem que ter o corpo que o outro quer que a gente tenha, a gente tem que batalhar para ter a nossa melhor versão, mas a gente sempre tem que lembrar e marcar com os nossos filhos que existe uma questão que é a saúde e que muitas vezes o emagrecimento, o controle de peso, o controle da alimentação, ele migra para um cuidado para o lado da saúde, não para o lado somente da estética. Então, quando eu, mãe, olho uma filha que tá com sobrepeso e digo: filha, olha só, tu é tão linda, quem sabe? Vamos dar uma melhoradinha, a mãe vai fazer uma dieta junto contigo, ou eu vou fazer academia, ou eu vou fazer alguma coisa junto contigo. Eu tô dando a possibilidade de ela enxergar que tem algo nela que precisa ser modificado e que é o empenho dela que vai fazer diferença. Agora, se eu chegar para ela e disser que tá tudo perfeito, que ela não precisa mudar nada, aí ela não precisa mudar nada, gente. Só que o espelho conta para ela a verdade. E aí o que vai acontecer? Quando o mundo, o espelho, os outros relacionamentos contam uma verdade que a mãe não contou, ela não vai mais confiar na mãe. Ela vai olhar para a mãe e vai dizer assim: tudo que tu fala é tendencioso, então eu vou sempre me guiar pelo olhar e pelo julgamento do outro. E aí a gente destrói toda uma conexão de ensinamento familiar. Esse é um ponto importante demais que a gente tem que pensar, tá, gente? Então, voltando para o título do nosso vídeo de hoje: mãe é amiga? Gente, mãe é sabor, amiga, entende? Mãe é aquela que tá presente, que tá sempre pronta, seja pro lado bom ou pro lado ruim, seja pra curtição ou pro ensinamento, pro limite e pra verdade. Mãe tem que ter sabor, amizade, mas nunca pode perder a função materna, que é essencial no desenvolvimento de um filho. Ok, gente? Então vamos lá. Gostou desse conteúdo? Passa para todos os amigos, pais de adolescentes que você se importam de verdade, porque eu tenho certeza que esse tipo de conteúdo faz toda a diferença na casa das pessoas, na vida da pessoa e na família das pessoas que vocês gostam, ok? Curte aqui, compartilha e continua seguindo, porque toda semana eu vou postar vídeos como esse, trazendo conteúdos inteiros para vocês conseguirem entender como colocar em prática dentro de casa questões práticas, ok?